Bolsonaro faz história na Avenida Paulista e reúne mais de 700 mil apoiadores que foram lá para gritar mito, Messias, Salvador. E Bolsonaro se defendeu, pediu anistia, quer passar uma borracha no passado e diz que, na verdade, ele é um perseguido político. Mas isso faz sentido ou é apenas mais uma narrativa do capitão que está aí em vias de ser preso por Alexandre de Moraes? O que rolou nessa manifestação e qual é a repercussão na imprensa nacional e até internacional? Quer saber de tudo? Então fica ligado nesse Atualiza E especial. Atualiza E! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza E no ar, aqui em horário especial nesse domingão, fazendo aqui a cobertura da grande manifestação que aconteceu lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Mais de 700 mil apoiadores brasileiros vestidos de verde e amarelo para apoiar o mito, o Messias, para alguns até mesmo o Salvador. Até fiz uma thumbnail aqui, muita gente aí colocando o Bolsonaro com uma missão divina de salvar o Brasil, uma luta do bem contra o mal. Será que é isso mesmo? Bom, vou mostrar isso para você já nas várias manchetes que eu trouxe para mostrar para você aqui a cobertura internacional e obviamente nacional também. Mas antes, claro, deixa eu pedir para você que não está inscrito aqui no canal, porque vídeos de política, de conflito, de temas sensíveis, o YouTube não gosta, corta a monetização, corta o alcance e a relevância. Então, para o canal sobreviver, preciso da sua ajuda, do seu engajamento, do seu like, do seu comentário e obviamente da sua inscrição. Nossa meta, 100 mil inscritos, está chegando cada vez mais perto. Então vai lá agora, não dá mole não e dá essa força, clica lá embaixo, botãozão vermelho, se inscreve agora, não deixa para depois, vai lá agora, vou esperar, hein, vai lá, 10 segundos, não, tô brincando, 10 segundos é muito tempo, mas vai lá e se inscreve, dessa força, dessa moral, tamo junto? Obrigado de coração e bora pro assunto e pras reportagens do dia de hoje. Galera, você aí está acompanhando tudo o que aconteceu, tá sabendo aí da manifestação? Todo mundo estava ali em suspenso, imaginando como seria essa manifestação, seria grande, seria pequena, seria enorme? Como é que ela foi? Bem, minha opinião vendo aí tudo que eu assisti ao longo desse domingo, eu acho que a manifestação foi gigantesca. Não porque tenha batido recordes de pessoas na Avenida Paulista, claro que não, já tivemos milhares de pessoas na Avenida Paulista, não chegou nem perto de milhares de pessoas. Contudo, entretanto, uma manifestação que mostra a popularidade de um político específico. E o Brasil gosta, o brasileiro gosta de ter um salvador, de ter uma figura messiânica. O Brasil, infelizmente, adora idolatrar personalidades. Políticos, foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com Lula e agora está sendo assim com o Bolsonaro. Essa parte, sinceramente, eu acho muito triste, mas a manifestação, que é o assunto, eu acho que foi muito grande, levando em consideração que a pauta era Bolsonaro. A pauta era ele, era a demonstração de força e para mostrar que o povo, ou parte dele, está assim do lado do capitão, ao lado do mito. Como eu sempre falo, todo mundo adora utilizar essa palavra. O povo está comigo. Não, não é o povo. Longe de ser o povo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Lá tinha 700 mil, ou seja, é quase nada se comparado ao tamanho da população brasileira. Mas, simplesmente, você sair de casa, vestir a camisa verde e amarela e ir atender o pedido de alguém para se manifestar num calor desgraçado que estava fazendo, sem dúvida nenhuma, isso mostra força, isso mostra poder. E realmente algo tem que ser dito aqui. O Bolsonaro, por onde passa, independente de ter perdido a eleição ou não, você acha que o Bolsonaro perdeu a eleição? Ou é tudo teoria da conspiração, já que você acha que tudo foi orquestrado pelos reptilianos ou pelo homem, né, lá do STF, ou melhor que na época era do TSE, para que o Lula ganhasse? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Pois bem, o Bolsonaro, mesmo tendo perdido a eleição, ele por onde passa arrasta multidões. E o Lula já foi assim. O Lula já foi o popstar da política brasileira e hoje não é mais. E fica assim uma dúvida, um questionamento. Como assim ganhou a eleição, mas não tem o povo do lado dele? Lula onde vai dá meia dúzia de gato pingado, quando não é aquela galera paga com pão e mortadela, porque a esquerda adora utilizar dinheiro público de fundo partidário, simplesmente para pagar ali a mortadela para aquele bando de gente que não sabe o que está fazendo lá. Porque você chega lá nas manifestações, pergunta, o que você está fazendo aqui? Por que você veio? Não sei, falaram que era para vir, me deram um pão com mortadela e uma camiseta e um bonezinho, e aí simplesmente eu vim. Então assim, 700 mil pessoas ou mais do que isso, simplesmente atendendo um chamado num domingo para
ali está prestando uma homenagem em apoio à personalidade do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, isso foi muito importante. Agora, o que foi que rolou? O que foi que o Bolsonaro disse e qual a minha opinião a respeito de tudo isso? Já vou te dizer, mas claro, antes deixa eu mostrar as manchetes que eu trouxe para você no dia de hoje, de diferentes mídias, algumas bem de esquerda, outras tentando ser mais isentas, mas vamos lá. Começando aqui pela CNN Brasil, que diz assim, ó, sem citar STF, Jair Bolsonaro fala em pacificação durante ato em São Paulo. Já vamos falar sobre isso. Folha de São Paulo diz assim, ó, Bolsonaro reúne milhões na Paulista, nega a trama golpista e fala em abuso de alguns. Só alguns que abusaram. O que será isso que abusou, hein? Será que foi o Mauro Cid que estava sob comando dele? Vamos seguir aqui. Estadão, Bolsonaro faz chantagem em ato na Paulista. Olha o Estadão, chantagem. Bandeira branca em troca de anistia a golpistas. Será que essa chantagem é porque essa bandeira branca quer anistia para ele próprio? Seguindo, Carta Capital, quase que porta-voz do governo. Perseguição e anistia. O discurso de Bolsonaro durante ato em São Paulo. Carta Capital é uma revista totalmente de esquerda. Acho que todo mundo que escreve lá só escreve com a mão esquerda, inclusive. Veja foi forte, foi contundente. O triste recado que Bolsonaro passou no discurso na Paulista pelo colunista Matheus Leitão. Lembrando que quando é a coluna, não necessariamente é a opinião do veículo de imprensa, e sim da pessoa que escreveu a coluna. E BBC, então temos aí uma cobertura internacional, embora seja BBC Brasil, obviamente. Bolsonaro em ato na Paulista, abre aspas, busco passar uma borracha no passado, fecha aspas. Será que isso é possível? Mas vamos lá, tá? Eu acompanhei de perto vários telejornais entrando ao vivo, internet o tempo todo ligado aqui para saber o que estava acontecendo. Bom, o Bolsonaro de fato fez essa grande manifestação para poder se proteger ou mostrar para as autoridades do Brasil no momento, em especial o STF, falando, olha, vocês podem até me prender, pode até me mandar para cadeia, mas saibam que eu tenho um apoio popular. E isso é inegável, ficou provado de forma inequívoca nesse domingo que o Bolsonaro tem sim um grande apelo popular, muita gente aí está de fato com o Bolsonaro, o que nós podemos chamar de bolsonaristas mesmo, ou seja, que não importa muito o que o Bolsonaro vai dizer, vai falar, eles estarão com o Bolsonaro. E o Bolsonaro subiu no carro de som com algumas pessoas, em relação às pessoas que estavam participando, meio que foi escolhido a dedo quem ia poder participar, porque muita gente também quer colher ali, né, com a proximidade do Bolsonaro, os votos para as eleições que acontecem esse ano, né? Teremos eleições aí municipais esse ano e tomara que o Senado acabe com esse absurdo de ter eleição no Brasil de 2 em 2 anos. Isso trava o Brasil, a política brasileira. Junta tudo, coloca eleição lá uma vez a cada 4 anos ou talvez uma vez a cada 5 anos. Também não seria problema e também acaba com reeleição. Pronto, essa é a minha opinião. Mas voltando aqui ao assunto. Bolsonaro traça ali uma linha do tempo e tenta se defender dizendo o seguinte, olha, eu utilizei os artigos que estão previstos na Constituição, ou seja, simplesmente colocar ali o Brasil em estado de sítio ou simplesmente uma GLO ou qualquer coisa do tipo está previsto na Constituição, mas eu deveria ter que convocar aí o Conselho da República, depois encaminhar isso ao Parlamento e nada disso foi feito, ou seja, eu meio que utilizei ali os artigos da Constituição ao meu favor, eu estava pensando talvez, quem sabe, em colocar isso aqui a público, a baila, só que aí no meio da história eu desisti. Falei, não vai ter mais isso não vou convocar o Conselho da República, que tem o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, do STF, junta todo mundo ali para uma conversa. Então ele disse o seguinte, na verdade isso não foi um golpe, isso aí foi um pensamento, né? Reuniões e planos que foram traçados, mas que não foram de fato executados. E ele fala sobre a perseguição que ele está sofrendo desde o dia que ele perdeu a eleição e depois quando ele foi para os Estados Unidos e todo mundo tentando associar o dia 8 de janeiro ao Bolsonaro. E aí é o seguinte, muita gente sobe lá e fala sobre o dia 8 de janeiro, fatídico dia 8 de janeiro. E aí o Bolsonaro fala, olha, isso aí não é tentativa de golpe. Tentativa de golpe tem tanque de guerra na rua, tem tiro, bomba, destruição. Bom, aí vamos lá, né? E ainda pediu anistia, tá? Pediu anistia. Aliás, o Brasil que tem uma tradição, né, em anistia, pede muita anistia aí. Os militares foram anistiados. A esquerda, a extrema esquerda brasileira, assaltante de banco, bandidos perigosos,
né, que envolvia ali vários grupos da extrema esquerda, envolvia, por exemplo, Dilma Rousseff, assaltante de banco. Pois muito bem, olha só o que acontece, tá, pessoal? O que eu acho do dia 8 de janeiro? Eu realmente não acho que deva haver uma anistia generalizada no dia 8 de janeiro, não. Eu acho que o STF ele tem que se debruçar em conseguir, caso ele consiga, mostrar materialidade de cada um dos atos de todos aqueles que estão presos. Ou seja, você participou? Participei, eu tava lá. Agora, você tava lá e quebrou? Você tava lá e depredou? Isso aí, né? Você entendeu? Você estava lá e quebrou tudo? Pois muito bem, então você vai ter uma pena proporcional, e as penas têm sido bem pesadas, tá? Agora, você só estava lá, mas você não quebrou nada, você não invadiu nada. Por que essas pessoas estão presas? Então assim, eles acabaram ali com os três poderes, né? Principalmente com o STF, com o Palácio do Planalto e com o Congresso Nacional. Eu não sou a favor de uma anistia para quem fez quebra-quebra. Agora, se não for provado que aquela pessoa que estava ali naquele local, como se fala, a senhorinha com uma Bíblia e um crucifixo, se ela não quebrou nada, por que ela vai ser condenada? Por que ela vai ser presa? Então eu sou contra essa anistia generalizada. Segundo ponto, tá? Esse 8 de janeiro foi de fato uma tentativa de golpe de Estado? Na minha opinião, não foi uma tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque não tinha nenhuma característica de tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito com uso da violência. Por quê? Galera, presta atenção. A única coisa que foi quebrada ali foi o prédio, a parte física, as instituições, elas não foram efetivamente atacadas. Por quê? Já imaginou se estivesse tendo uma sessão ali? Aí sim, se tivesse uma multidão invadindo o STF com os 11 ministros, tentando pegar os 11 ministros, aí você tem realmente, tentaram acabar com o STF, com a vida daquelas pessoas. Agora, ali era o prédio vazio, era só a casca do ovo. Isso não ia acabar com o Estado Democrático de Direito. Mesmo que aqueles prédios tivessem caído de fato, isso não acabaria com a instituição. O STF não deixaria de existir. Então, se fosse um golpe, foi o golpe mais mal tramado da história. Então, eu discordo que foi uma tentativa de golpe. Agora, que se tentou dar um golpe de Estado no Brasil, isso eu não tenho dúvida, tá? Aliás, o Brasil é famoso, né? Isso acontece recorrentemente. Não só acho que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, sim, né? Acho que principalmente o entorno do Bolsonaro, o tempo todo ali tentando manipular tudo para que as coisas resultassem em um golpe. Que bom que isso não aconteceu. Que bom que os comandantes das forças, principalmente ali o alto comando do Exército e a Força Aérea, porque a Marinha parece que aderiu, né? Não aderiram a essa loucura. O Brasil seria hoje um país muito, mas muito pior. Mas aí eu quero destacar a fala, para mim, a que foi mais importante, que fez algum sentido, que sequer foi a do Bolsonaro, tá? Para mim foi a do Silas Malafaia. Silas Malafaia, o cara tem realmente o talento para falar com multidões, afinal ele é um pastor, o cara sabe falar com o público, sabe emocionar, usa bem as pausas dramáticas. Pois muito bem, o Silas Malafaia construiu uma linha de raciocínio muito clara para mim, mostrando uma perseguição a Jair Bolsonaro, no seguinte sentido, que muita coisa que aconteceu, né, nesse pós-governo, nessa pós-eleição do Lula, que se atribui ao Bolsonaro, de violência, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, com uso da violência, tudo isso já aconteceu no governo petista, né, principalmente com o MST, com os manifestantes que invadiram, que quebraram, que colocaram fogo, que falaram sobre fechamento de STF, e nada nunca foi feito. O STF nunca se manifestou a respeito disso, mas contra o Bolsonaro, aí simplesmente aí tem que fazer, né, uma grande caça às bruxas. Eu acho que essa caça às bruxas deveria acontecer em todos os momentos, todas as vezes que as instituições de fato estiverem em risco, mas parece realmente, e vai ficando cada vez mais claro, que existe uma aliança muito clara entre o poder executivo atual, ou seja, a extrema esquerda brasileira, mais o judiciário, né? Isso está muito claro. E aí ele fala de algo que realmente, assim, gente, isso deveria dar impeachment desses ministros. Aliás, para mim, todos os ministros do STF deveriam ser impeachmentados. Para mim, deveria ser assim, dentro das 4 linhas da Constituição, tá? Seguindo o trâmite pelo Senado. Por quê, pessoal? Primeiro que esse inquérito que está sendo usado aí é ilegal. Começando por aí. Esse inquérito aí do fim do mundo, das fake news, a coisa do Alexandre de Moraes foi instituído sem sorteio, um inquérito feito por ofício, essa coisa toda. Segundo ponto, tá? Nós temos claramente manifestações políticas dos membros do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino falando
falando, né, mais recentemente, bem recentemente, na verdade, que o STF tem o papel de controle dos outros poderes, o que é um absurdo, né? O Barroso, simplesmente, que hoje é o decano da corte, decano não, presidente da corte, não sei se é o decano, mas presidente ele é, simplesmente falando que derrotamos o bolsonarismo, o próprio Alexandre de Moraes falando que há de ser necessário, há de se derrotar a extrema esquerda na América Latina. Calma aí, juiz do STF respeita e cumpre a Constituição e pronto, acabou, não se envolve com política, pelo menos enquanto estiver exercendo o mandato de juiz do STF, de ministro do STF. Então assim, o Malafaia, você pode discordar, você pode gostar da atuação dele dentro da igreja ou não, mas assim, a linha de raciocínio que ele criou, na minha visão, faz todo sentido, ou seja, tudo quando é para a esquerda, passa a mão na cabeça, não são só manifestantes com o seu direito legítimo de protestar. Que, aliás, Flávio Dino já passou muito pano no Twitter, né, colocando ali, olha, atos democráticos e o quebra-quebra comendo na esplanada. Mas agora, quando é com o lado da direita, aí não, aí é extremismo, aí é tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito. Então, assim, a fala do Silas, para mim, foi a mais coerente e, assim, não me surpreende, porque ele realmente sabe falar em público diferente dos outros que lá subiram, né? Nicolas Ferreira falou e não disse muita coisa. Bolsonaro também, por incrível que pareça, falou pouco, né? Assim, tentou ali se defender de alguma forma, falou da questão da anistia, que eu pessoalmente discordo, e tentou a todo tempo dizer que não houve tentativa de golpe, mas eu acho que tá difícil, porque assim, na minha opinião, houve tentativa de golpe sim, mas não é do 8 de janeiro, tá? Não é do 8 de janeiro, não é disso que eu tô falando, mas aquela minuta, os militares envolvidos, de fato, houve uma trama, e caso você não saiba, tramar o fim do Estado Democrático de Direito, por si só já é um crime. E aí tem que ir pra cadeia quem for responsável por isso. Mas aí fica aqui o meu questionamento a você. Você tá do lado do Bolsonaro, tá do lado do mito, acredita nele que ele é completamente inocente, que ele não estimulou as pessoas a fazerem o que fizeram, porque assim, você lembra quando ele apareceu lá no Palácio da Alvorada e falava, não é o que eu posso fazer, é o que vocês podem fazer. Ou seja, ele sempre deixava meio no ar, né? Ele nunca dizia assim, ó, vão lá, quebrem tudo, invadam, não. Mas ele também não falava, pessoal, vamos pra casa, vamos lutar de outra forma, dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca era assim. Ele sempre deixava a coisa meio no ar. E assim, quando essa galera tá inflamada, aí galera, simplesmente basta uma fagulha pra galera toda se inflamar e ir pra cima. A grande questão é, o Brasil hoje vive uma situação de insegurança jurídica. Nós temos um judiciário que simplesmente passa por cima da lei. Quem deveria responder e representar a lei, fazê-la ser cumprida, hoje não cumpre a lei. E nós vivemos um estado de exceção no judiciário nesse momento, na minha avaliação. Agora, o Bolsonaro tem muita coisa para explicar, mas muita coisa para explicar mesmo. Então, assim, quando ele chega lá e fala de anistia, vamos passar uma borracha no passado, olha, ele tá pensando em causa própria, na minha opinião. Porque assim, galera, não vamos ser ingênuos aqui. Existem muitos indícios de corrupção em várias instâncias, inclusive do filho do Bolsonaro, que, aliás, o que eu imagino é por que o governo Bolsonaro cometeu tantos erros? Porque ele precisou vender o governo ao Centrão e ao STF para o filho dele não ser preso. Porque evidências, indícios, melhor dizendo, existem para que ele vá parar na cadeia. E agora, só para fechar e para deixar você, porque eu sei que a maioria da galera que me assiste aqui gosta do Bolsonaro. Para mim, a culpa de tudo isso que está acontecendo é da incompetência do Bolsonaro. Sim, existe uma organização por trás da eleição do Lula, existe. Existe uma aliança entre extrema esquerda e judiciário no Brasil? Existe, na minha visão, existe. Mas as indicações do Bolsonaro foram ruins, o Bolsonaro tentou várias vezes compor com o STF, sim, para preservar seu filho. O Bolsonaro impediu as decisões monocráticas, foi feito ali o fim da decisão monocrática pelo Congresso Nacional, algo histórico. O Bolsonaro foi lá e vetou sozinho, ou seja, o Bolsonaro sim tem muita culpa no cartório, só que infelizmente a galera que é bolsonarista raiz, que anda assim, ó, que não olha para os lados, prefere não enxergar o que está acontecendo. E o que aconteceu? O Bolsonaro compôs muito com esses que hoje ele ataca. Ele falava demais, acabou, pô, não vai ter mais isso, mas na prática ele fazia e fazia muito pouco. Essa é a grande verdade, infelizmente, porque nós estamos na mão de um governo inepto, um anão diplomático, uma pessoa que é ex-presidiária, ex-condenado, mas que virou presidente da República. O Brasil poderia estar numa situação muito melhor. Quem imaginaria em 2019
que o Brasil em 2024 estaria vivendo essa situação. Mas e você? O que você achou das manifestações? O que você achou do povo na rua, uma parte do povo na rua, para defender Jair Messias Bolsonaro? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque é muito importante aqui pro canal. E claro, chegou até aqui, gosta do meu trabalho, clica aqui, ó. Clica na logo do canal para você se inscrever e ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Não esquece do seu comentário, badala o sininho das notificações e manda esse vídeo pra geral. Tamo junto? Obrigado de coração, eu volto amanhã, 6 da manhã, com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo top, fica com Deus, fui!